workshop, 8 horas da noite, numa quinta-feira, isso demonstra que você está querendo conhecimento, está querendo aprendizado, está querendo crescer profissionalmente. E eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Agradeço pela inscrição e parabenizo vocês por estarem abertos ao conhecimento, ao aprendizado, aos insights. Esse é o nosso workshop Corretor Expert. E vocês viram que eu trago uma frase, né, uma bandeira para esse workshop, que é: seja um corretor de imóveis diferenciado e conquiste clientes no alto padrão, com autonomia e segurança. E por que eu uso essa afirmação? Eu usei aí, quem acompanhou meu conteúdo, né? Eu usei essa afirmação em quase todos os meus conteúdos que eu fiz durante essa campanha desse workshop. Porque se você alcança o cliente mais exigente do mercado imobiliário, se você conquista esse cliente, e esse cliente é o cliente do mercado de luxo, do mercado alto padrão, você certamente, corretor, irá conquistar outros clientes também. E o plus é que você vai ter autonomia, segurança e firmeza para lidar com esse público. Gente, eu quero perguntar aqui da onde vocês estão falando. Eu falo de Vitória. Vitória é capital do Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa aqui para você, corretor e corretora. Essa informação é muito importante, hein? Vitória ficou entre as capitais do Brasil de maior valorização do metro quadrado, segundo os índices FIPZAP. Vocês sabiam disso, gente? Fala aqui para mim da onde vocês estão falando, gente. Eu quero saber da onde vocês estão falando. Que eu estou falando aqui de Vitória, como eu já falei, essa capital linda. E vocês estão falando da onde? São Paulo! Gente, que legal! Nossa! Olha, outra pessoa aqui de São Paulo. Gente, muito bom! Sejam muito bem-vindos, gente. O online, ele tem essas coisas maravilhosas. Vocês concordam comigo? Porque é aquela coisa. O presencial, ele é acolhedor, né? Ele é aconchegante, ele traz proximidade. Mas o online, ele tem isso. Ele leva você, ele leva a sua voz, ele leva a sua imagem, ele leva o seu propósito além das fronteiras, né? Fora do estado, fora do país, e isso é maravilhoso. Tem gente aqui do Espírito Santo também. Nossa, tem gente de vários lugares aqui do Brasil. Gente, muito obrigada, fico muito feliz com isso. E voltando aqui ao nosso workshop, vocês, corretores de imóveis, corretoras de imóvel também, vocês têm uma missão muito importante, né, gente? O corretor, ele tem um propósito e, para mim, é uma das profissões mais, vamos dizer assim, bonitas e com um propósito muito lindo. Vocês fazem a conexão real de um sonho, de uma esperança, de uma expectativa com aquilo que é possível. Então, um corretor de imóvel, ele é um profissional que tem que ser cada vez mais valorizado dentro da nossa sociedade, mais protegido e tem que estar mais preparado também. Então, uma coisa eu posso afirmar para vocês. Hoje, o nosso mercado imobiliário, ele está extremamente competitivo, gente. Não é verdade? São muitos corretores, são muitas demandas. A competitividade dentro desse mercado, ela cresce assim exponencialmente. E hoje, o corretor de imóveis, ele tem que ter essa consciência. Não basta só saber vender, ter técnica de venda, ter boa aparência,
ter boa apresentação. Tudo isso é extremamente importante. Mas para aquele cliente que eu tomei aqui como um parâmetro, que é o cliente mais exigente do mercado, que é o cliente alto padrão, isso não basta. Só isso não basta. Saber vender, técnica de venda, boa aparência, boa oratória, boa apresentação, isso tudo importa. Mas isso não traz para esse cliente e para outros clientes no mercado imobiliário a segurança que eles querem ter em você, corretor e corretora. E por que que eu falo isso, gente? Eu falo isso porque eu sou advogada e também corretora de imóveis. Deixa eu me apresentar aqui para vocês, né? Estou falando até agora aqui, já até falei da cidade de onde eu estou falando e ainda não me apresentei. Meu nome é Mônica Recepucci, eu sou advogada especialista em direito imobiliário e eu também, como vocês, sou corretora de imóveis. Como advogada que atua, né, nessa área do direito imobiliário e como corretora de imóveis, eu consigo ter uma visão, vamos dizer assim, 360 mais global da negociação imobiliária. Por um lado, eu vejo a negociação imobiliária, quando eu atuo como advogada, mais como uma parte mais legal, jurídica. Do outro lado, quando eu atuo como corretora de imóveis, aí eu vejo a negociação de uma forma mais técnica, de uma forma um pouco mais dinâmica, diferente, mas as duas áreas, elas têm muito em comum. Tanto o advogado que atua no imobiliário quanto o corretor de imóveis, eles tem um certo ponto da negociação imobiliária, eu não sei se vocês têm essa informação, que nós fazemos exatamente as mesmas coisas. Então, tendo essa visão, né, do mercado, por estar junto com vocês, corretores de imóveis, seja em lançamentos, seja em treinamentos, seja em eventos também, né? Vocês, aliás, gente, eu quero deixar aqui uma observação. Os eventos do Cresce ou Cresci, né? Dependendo do lugar é Cresce, dependendo do lugar é Cresci. Aqui, para nós, aqui no Espírito Santo, é mais Cresci. Os eventos para corretores de imóveis são muito melhores que os eventos para advogados. Gente, eu não sei porquê, mas os eventos dos corretores, eles são mais bonitos, são mais bem servidos. Eu, particularmente, gosto bem mais de estar nos eventos de corretores do que nos eventos da OAB, né? Dos advogados, da Ordem dos Advogados. E aí que eu também queria deixar um adendo, né, para vocês, uma observação, já que eu me apresentei como advogada e também corretora. Quando numa negociação eu atuo como advogada, eu não posso atuar como corretora, né? Nem o Cresci, né, o Cresce, nem a OAB permite que eu tenha uma atuação dupla dentro da negociação imobiliária. Eu não posso, né, por uma questão ética do meu estatuto. Quando eu atuo como advogada, eu sou só advogada. Como eu atuo como corretora, aí eu sou só corretora de imóveis. Eu queria deixar essa observação aqui para vocês, porque é ilegal, né? Eu não sei se aqui mais alguém no chat, tem mais advogados aqui, gente? Fala para mim se tem advogados aqui. Parece que eu tô vendo aqui umas pessoas conhecidas. Tem a Tati Maia, que eu sei que é advogada. Tem mais quem aqui, gente, de advogado? Apresenta aqui para mim no chat. Pode ser que nessa live, nesse workshop, que é uma live, né? Não deixa de ser uma live, tenha mais advogados também. Por quê? Porque esse tema, inclusive, que eu vou falar hoje, sou advogada imobiliária, que legal! Gente, esse tema que eu vou falar hoje, ele inclusive interessa também, né, para os advogados. Mas hoje eu estou falando mais voltado para os corretores, e os advogados são muito bem-vindos se estiverem aqui também, tá joia? Então eu com essa, vou passar aqui um pouquinho,
Slide. Eu trazendo novamente, né, lembrando aí vocês, né, dessa frase que eu reforcei durante toda essa campanha desse workshop, né, seja um corretor de imóveis diferenciado e conquiste clientes no alto padrão com autonomia e segurança. Quando você escuta isso, alguém pode até pensar, nossa, mas isso seria extraordinário, parece que essa promessa é maravilhosa. Ser um corretor diferenciado, conquistar cliente no alto padrão, com autonomia, com segurança. Olha, Mônica, eu não sei se isso é para mim, você pode se perguntar, não é verdade? Fala mais disso para mim, porque realmente eu já estou há anos no mercado imobiliário e olha, até hoje eu estou estagnada, eu não consigo crescer. Mônica, eu já tenho anos de experiência no mercado. Será que isso é possível para mim? E eu vou dizer, isso é mais possível do que parece. Você, corretor e corretora, que já tem anos no mercado imobiliário, vocês têm uma vantagem, vocês já têm uma bagagem, vocês já têm experiência. Vocês não estão começando hoje do extremo zero. E vocês têm que valorizar isso. Vocês têm que valorizar esse tempo de carreira que vocês têm, as experiências que vocês foram alcançando. Tenho certeza que vitórias. Mas às vezes hoje, você mesmo com anos de carreira, está se sentindo paralisado, estagnado, meio desanimado. Afinal, o mercado está muito ativo, muito aquecido, mas também muito competitivo. Mas eu digo que isso é possível para você sim. O que falta, às vezes, hoje para você é estruturar uma base. Que às vezes, gente, as pessoas, os corretores, muitas vezes eles fazem o seguinte, ó. Não sei se dá para ver aí, como se isso aqui fosse uma base, né? Isso aqui tem que ser muito bem fortificado, estruturado. É igual quando a gente vai nas construções, né? E a gente visita muitas construções, né? Como corretores que somos, e a gente vê que o fundamento aqui, ele demora às vezes meses para ser estruturado e depois se começa a surgir as camadas por cima. Às vezes, o corretor de imóvel, ele não estrutura bem essa base de conhecimento, né? Ele vai construindo as camadas em cima, mas essa base aqui, ela não fica bem estruturada. E aí ela fica desestabilizada, né? E ele não consegue avançar muito. Então, mesmo que você tenha anos de experiência, eu posso afirmar que com isso que eu vou passar aqui para você hoje, esse conhecimento, essa informação, é possível sim ser um corretor, uma corretora diferenciado e alcançar clientes no alto padrão, ou seja, os clientes mais exigentes, com autonomia e com segurança. E Mônica, me fala uma coisa, acabei de tirar o meu Cresce, acabei de pegar minha credencial, sou novinho no mercado, eu não tenho experiência nenhuma. Como é que eu vou alcançar isso? Parece bem difícil para mim. E eu digo para você também, corretor, jovem corretor, né? Isso é mais possível do que parece. Por quê? Porque você começou de uma forma diferente. Com a informação que eu vou te dar hoje, com o conhecimento que eu vou trazer aqui para você hoje, você vai falar assim, nossa, eu estou começando e eu posso estruturar bem essa base. Eu posso deixá-la bem sólida. Você, né, geralmente o corretor mais novo, ele não tem tantos vícios, ele está mais aberto ao aprendizado. Então, é possível sim, mesmo que você seja um corretor novo no mercado imobiliário. Vamos continuando, gente. Gente, vocês estão vendo a minha tela? Os slides aqui que eu estou passando? Me responde se vocês conseguem visualizar bem a tela aqui que eu estou passando, que eu trouxe aqui umas informações que eu acho importante. Vocês estão vendo? Ah, que bom, obrigada. Obrigada por responderem.
Eu trouxe dessa forma mais visual, né? Uma forma mais visual, porque eu gosto mais interessante. Então, convivendo, gente, como eu falei, com corretores de imóveis, praticamente todos os dias, tá? Da minha vida, eu convivo com um corretor de imóvel. Primeiro, que eu tenho vários amigos corretores, amigas corretoras, eu tenho parceiros corretores. Quando eu atuo como advogada, tem um corretor lá fazendo a negociação imobiliária. Quando eu atuo como corretora, tem às vezes o outro corretor, né? Junto comigo, eu faço parceria. Eu estou no ambiente da corretagem. Então, eu converso muito com corretores e tenho maior interesse, né, de saber das aspirações, das metas, dos sonhos de vocês, né? Porque eu também sou uma corretora. Então, eu percebo, quando eu converso, né, com cada um, ali às vezes num evento, ou num café, ou no lançamento, e a gente vai fazendo aquele bate-papo, né? E eu pergunto, gente, me conta aqui, dentro dessa profissão, quais são os seus sonhos, suas metas, seus objetivos? E eu posso dizer, gente, que a maioria me responde dessa forma aqui, ó, que está no slide. Dessa forma. O que eles querem é autonomia nas negociações. Maioria maciça. Eu queria autonomia, eu queria atuar numa negociação imobiliária como corretor, assim, da captação até a venda de forma autônoma. Eu não queria depender de terceiros, eu não queria depender, às vezes, de imobiliária, de um corretor mais experiente. Porque se eu for atuar numa transação, numa negociação imobiliária de forma autônoma, isso, consequentemente, me dará comissão ou honorários, né, integrais. E aí, quem não quer, né, ter 100% aí dos honorários? Às vezes, né, você tem que dividir os seus honorários. Você vai dividir com a imobiliária, tantos por cento, você vai dividir com o corretor, que às vezes é mais experiente que você. E você tem esse sonho de atuar de forma autônoma, ficar ali com a sua corretagem integral e vida que segue. Outra expectativa muito grande que os corretores têm, né, que na verdade é um sonho, uma meta, que é ter exclusividade. Eles querem ter exclusividade nas negociações imobiliárias. O que é exclusividade, gente? Se você às vezes é um corretor mais novo, ou às vezes um advogado, que eu sei que tem advogado aqui, estou vendo alguns. Exclusividade, uma negociação imobiliária, é quando o vendedor do imóvel, ele fala, olha, só você vai negociar esse imóvel para mim. Não vou passar mais para ninguém. Você vai ser exclusivo. É você que vai fazer a gestão desse imóvel. Os corretores sonham com isso, porque, afinal, gente, nós estamos dentro de um mercado super competitivo, não é isso? Muitos corretores, todos os corretores aí, né, correndo atrás. E você receber um imóvel de exclusividade, poxa, isso é uma imensa, além de ser uma imensa honra, né? A pessoa confiou muito em você, colocou na sua mão. Isso também é muito bom para o corretor, não é mesmo? Outro sonho do corretor, da maioria, tá? Que eu converso. Isso aqui eu não estou generalizando, gente. Isso aqui eu só fiz uma estimativa, fiz uma estatística, né? Vamos dizer assim. Outro sonho, outra meta do corretor, da corretora, é atuar com o mercado de luxo, com o mercado imobiliário de alto padrão. Isso é um pouco óbvio, né? Porque o mercado imobiliário de alto padrão, ele te remunera melhor. Às vezes o corretor, ele trabalha com venda, né? Ou locação de imóveis mais simples, né? Então ele acaba recebendo uma comissão, honorários, mas não tão bons. Aí ele fica preocupado, porque ele tem que vender vários imóveis para ele conseguir, né, se manter, pagar as contas, realizar, né, os sonhos também dele, porque corretores têm sonhos, têm objetivos. Mas quando ele atua no alto padrão e ele consegue chegar nesse patamar e
conquistar essa carteira diferenciada, ele fica um pouco mais tranquilo, né? Porque o imóvel alto padrão, ele te remunera muito bem, ele traz uma comissão muito boa, né? Então, assim, esses são os maiores objetivos, os maiores sonhos. E quando eu pergunto para eles, por que que você ainda não alcançou isso? Você acha que está faltando o que para você chegar nesses objetivos, alcançar essas metas? E a maioria, gente, me responde com muita sinceridade. Mônica, eu acho que falta conhecimento técnico, aquele conhecimento técnico, jurídico, legal, né? Vamos dizer assim, para conduzir a negociação imobiliária. É assim que eles me respondem. E eu peguei essa resposta e guardei. Falta conhecimento técnico. E eu, então, comecei a perguntar, né, por que essa falta de conhecimento? Ah, porque o mercado, ele nos vê, ele nos treina mais, né, para ser vendedor de imóveis. E nós somos mesmo, né, gente? Nós somos. Vai dizer que não? Claro, nós somos vendedores de imóveis, temos que ter as técnicas, né, de vendas que são importantes. Eu tenho certeza que vocês já foram aqui em vários treinamentos de técnicas de negociação, técnicas de venda, gatilhos mentais, como vencer as objeções, uns roteiros, né, uns scripts bonitos para você passar aí para o seu cliente no WhatsApp, para ele ver, né, que você sabe conduzir. Isso é importante, gente. Mas sabe o que é difícil? Quando você tem tudo isso, todo esse conhecimento de técnica de vendas, de técnica de negociações, quando você sabe se portar como um corretor, né, de forma elegante, uma corretora elegante, sabe falar bem, tem uma boa oratória, mas quando o cliente ele te pergunta uma coisa técnica e você não sabe responder, nessa hora a confiança do cliente cai na hora. E embora você tenha todos aqueles outros atributos, o cliente ele se sente inseguro e às vezes a negociação imobiliária não vai para frente. E aí eu, da mesma forma, né, que eu observo juntamente com vocês, meus colegas corretores, esses sonhos, esses desejos de se conquistar, né, um lugar diferenciado no mercado, eu também vou notando, né, através do convívio, através da experiência de parceria que eu tenho com vários corretores, que os corretores, eles cometem 3 erros, mas que eles acham que está certo. Eles já fazem isso, não estou generalizando, por favor, não estou generalizando, tá? Eu sei que tem corretores que não cometem esses erros, mas assim, a maioria que eu conheço, eles têm esse padrão. Eles cometem esses erros, mas eles acham que está certo. Então é o seguinte, os 3 erros que o corretor comete achando que está certo. Eu separei aqui para vocês e eu vou explicar um por um aqui para vocês, ó. Primeiro, aparência e técnica de vendas, né? Eu coloquei só técnica aqui, é técnica de vendas. Resolve tudo. Ou seja, é lógico que é importante, né? Quando o corretor ele tem condições, gente, de ter um bom carro, um bom aparelho celular, né? Se vestir bem, sabe, né? Se portar também de forma elegante. Ele tem uma boa aparência. Isso tudo é importante e eu não dispenso nada disso, absolutamente nada. Eu acho que isso tudo só vem agregar. Mas não é tudo. Não é só a aparência, só técnicas de venda que vai fazer você se diferenciar nesse mercado. Porque o cliente, gente, principalmente o mais exigente, que eu chamei ele de alto padrão, porque ele é mais exigente, ele nota
quando ele começa a conversar com você, o cliente ele está te testando. Ele está testando o seu conhecimento. E aí vamos supor que você está lidando com um cliente alto padrão, que é esse que eu chamo de mais exigente, mais instruído, né, mais experiente. O cliente alto padrão, geralmente, ele não tem um imóvel só. Ele tem vários imóveis. Ele já lidou com várias negociações imobiliárias. Ele já teve com vários corretores de imóveis. Então, ele conhece o corretor que é seguro, o corretor que fala com firmeza e aquele corretor que está inseguro, que está perdido, que está respondendo o que ele está perguntando, mas ele está vendo que aquele corretor ele não sabe realmente sobre questões importantes do imóvel, como a matrícula do imóvel, as certidões necessárias para uma negociação imobiliária, a documentação que envolve, os impostos que envolve, as cláusulas contratuais. O corretor ele fica perdido. Então esse cliente ele provavelmente vai procurar outro profissional. Então é o que eu falo para vocês. Tudo isso é importante. Tanto a boa aparência quanto a técnica de vendas, como se você saber se apresentar, né? Mas não é isso que fecha a negociação, não é isso que fecha o negócio. Porque o cliente, ele quer o corretor mais diferenciado. Ele não quer conduzir o corretor na negociação. Ele quer ser conduzido, né? Enquanto ele sente que ele está ensinando para o corretor, o cliente, ou porque o corretor não sabe mesmo, né? Ou porque ele vê que aquele corretor ele está falando coisa errada. Ele pode ter a melhor aparência, pode ter a melhor apresentação, pode ter o melhor perfil, mais bonito nas redes sociais. Mas se ele sente que essa base aqui de conhecimento não está solidificada, ele não vai entregar o imóvel dele para você. E aí eu queria que você usasse um pouquinho de empatia até, sabe, corretor? Porque, e se fosse você, né, vamos dizer assim, um comprador na negociação imobiliária? Ou vamos supor que você está na outra ponta, você é o vendedor do imóvel, você quer fazer um bom negócio também, você quer fazer uma boa venda. Você também não seria um pouco não, né, com o conhecimento que a gente tem da nossa prática de corretagem, você seria bastante exigente. Você olharia e você veria, nossa, eu não sei se esse corretor ele vai trazer para mim tudo o que eu preciso para eu entregar o meu imóvel nas mãos dele. E isso faz sentido, né? Isso faz sentido com certeza. Então esse é o primeiro erro, né, que eu vejo os corretores cometendo e às vezes eles nem sabem, né, que não é que isso seja completamente errado, mas não é isso que vai sustentar a negociação. Outro erro, gente, bem comum, esse aqui é bem comum mesmo, né, porque assim, vamos dizer assim, é um padrão, é um bloqueio que existe com os corretores, que eles falam assim, olha, o meu negócio aqui é intermediar a negociação imobiliária. Essa parte técnica aqui, isso aqui é problema de outra pessoa. Então, eles começam a terceirizar. Isso aqui é para advogado, isso aqui é o cartório, isso aqui é o correspondente imobiliário, isso aqui é para o despachante. Gente, às vezes é mesmo. Às vezes tem coisas que não por falta de competência, mas é por falta de conhecimento técnico, o corretor não vai resolver. Uma questão judicial, por exemplo, vai precisar de um advogado. Uma questão mais detalhada de um financiamento vai precisar de um correspondente imobiliário. Às vezes, o corretor ele não quer ficar atrás de certidões, indo para a prefeitura, indo para cartório. Aí ele contrata um despachante para fazer isso para ele. Tudo bem, mas aí
usar essa desculpa de que isso não é o meu problema, isso pertence a outra pessoa, isso não é verdade, corretor. Isso não é verdade. E aí eu vou dizer, né, que vocês como corretor e corretora, vocês já devem ter escutado isso assim, milhões e milhões de vezes, mas, né, dizem que a repetição é didática, né? Então eu vou repetir aqui para vocês. O corretor de imóveis tem responsabilidade civil e ele pode responder processualmente por perdas e danos se ele não age dentro de uma negociação imobiliária com a devida prudência, diligência, ele precisa fazer isso. E aí, vou pedir licença aqui para colocar meus óculos, eu vou ler o artigo do Código Civil, tá? O artigo 723 do Código Civil diz que o corretor deve atuar com diligência e prudência, prestando ao cliente todas as informações sobre o andamento do negócio, incluindo segurança, riscos, condições. O descumprimento pode gerar responsabilidade civil por perdas e danos. Então, assim, ser responsabilizado civilmente por perdas e danos, isso daí pode recair tanto sobre o corretor de forma autônoma, vamos supor que ele atue numa negociação imobiliária sozinho, ou se ele estiver dentro de uma imobiliária, tá? Eu vou falar aqui para vocês sobre jurisprudência. Jurisprudência são entendimentos dos tribunais, né? Os tribunais, a segunda instância do Poder Judiciário tem os tribunais de justiça. Eles emitem as decisões e existem várias decisões no sentido de que o corretor, juntamente com a imobiliária onde ele trabalha, eles foram condenados por perdas e danos de forma solidária, juntos. Então, às vezes o corretor pensa, não, mas eu estou dentro da imobiliária, eu não vou, isso não vai chegar em mim, isso não vai respingar em mim. Lê do engano, pode sim, tá joia? Fora essa questão da responsabilidade civil por perdas e danos, vocês têm a lei 6.530 de 78, que é a lei que trata da profissão, lei federal, né? Que trata da profissão de corretor de imóveis e fala também da responsabilidade. Então, eu trago isso para vocês por dois motivos. Vocês, corretores, têm a responsabilidade de proteger a negociação, mas às vezes o corretor ele não foi, vamos dizer, ensinado a proteger a negociação. Ele foi ensinado, vamos dizer assim, levado, conduzido para venda, para vender. Proteger a negociação seria coisa de outra pessoa, mas isso é um bloqueio que existe em muitos corretores, e eu não vou generalizar, porque existem muitos corretores conscientes, né, da sua responsabilidade, mas exatamente aí, nessa, vamos dizer assim, verdade, que muitos pensam que é uma verdade, é um erro, que você se apega, que você perde, às vezes, corretor, um grande poder que existe dentro de você e que é seu, que é essa responsabilidade de proteger, de blindar a negociação imobiliária. E os corretores que viram essa chave, eles fatalmente não, mas eles, felizmente, eles conseguem mudar de nível. Eles viram corretores que eu chamo de corretor expert. O corretor expert é o corretor que tem conhecimento. Ele alcançou, né, vamos dizer assim, a visão da negociação imobiliária não só como uma venda, não só como uma intermediação, mas ele vê como um negócio. E isso é uma visão, logicamente, diferenciada. Como se fosse ele passando por cima, né? E ele vendo toda a negociação. Ele não fica com um olhar limitado, não tem?
Ele é um corretor que ele tem uma visão muito mais ampliada. Eu chamo ele de corretor expert, né? Porque ele sabe conduzir a negociação com segurança, ele identifica os riscos antes de virem os problemas, ele transmite confiança, ele não depende de terceiros. Então, quando vocês pensarem em terceirizar essa responsabilidade, lembrem com carinho disso que eu estou trazendo para vocês, porque isso daqui blinda vocês também, e não só a negociação e o seu cliente, não só a venda, não só seu cliente, mas você mesmo, corretor, é blindado quando você tem essa consciência, porque você fica isento de sofrer esse tipo de responsabilização, né? Então vamos aqui para o terceiro erro, avançar na negociação e analisar os documentos só no final. Gente, quem não? Quem nunca? Quem nunca? Gente, eu sou corretora de imóveis, né? Eu falei para vocês, eu também faço negociação como corretora. E eu sei, quando a gente começa a fazer uma negociação, de uma ponta está aqui, né? O vendedor, a outra é o comprador. O vendedor super aberto na negociação, o comprador assim interessadíssimo no imóvel, você corretor no meio, você fala, nossa, deu certo, venda fechada. Eu já vou levar no imóvel, eu já vou pedir para fazer o contrato, vamos logo dar o sinal para fazer essa compra aí, e você começa a avançar na negociação, o comprador está todo animado, o vendedor fala, ai, graças a Deus, vou conseguir vender meu imóvel. Quem nunca, gente? Mas quando você chega e avança mais um pouquinho na negociação, você deixou para analisar a documentação depois, né, gente? Porque esse negócio de documentação, essa parte técnica aí, peraí, isso aí depois eu resolvo. Aí você começa. Tem uma hora que não tem como, você vai ter que mexer com documento, com matrícula, com certidão. Você vai ter que fazer o que a gente chama no direito imobiliário de due diligence, diligência imobiliária, que nada mais é do que análise de risco, né? Por isso que você pede tanto documento, por isso que você pede a matrícula atualizada do imóvel, menos aí de 30 dias, para você ver como é que está a saúde do imóvel. A matrícula, ela fala, né? É como se fosse o RG, a certidão de nascimento do imóvel. Ela traz informações importantíssimas sobre o imóvel. E você precisa pedir essa matrícula atualizada. Não aceite a matrícula que o vendedor está te dando de 10 anos atrás, não. Você olha e fala, não, eu preciso dela atualizada, porque eu tenho que ver como é que está a situação do imóvel. Mas às vezes passa, a venda está muito aquecida, você deixa para pedir isso depois. E aí o que acontece? Olha, faz análise da matrícula, começa a colher as certidões necessárias, e aí inventário. Aí ela está lá na matrícula. Inventário, tem um inventário lá na matrícula. E agora? O imóvel está inventariado, ele está dentro de um processo de inventário e partilha. Na hora que você pega a matrícula do imóvel, você vê o nome da pessoa, você fala assim, ué, eu estou negociando com o seu Pedro, mas é o seu João que está aqui na matrícula, que negócio é esse? É porque o seu João faleceu, não tem, né, como ele negociar com você, mas o Pedro é o herdeiro, mas o imóvel ainda está sendo inventariado, não houve a partilha do imóvel. E agora você travou a negociação imobiliária, ficou travada, porque o vendedor, ele não falou nada disso para você, ele estava doido para vender. E você não buscou saber com antecedência, agora, ponto, travou a negociação. E aí eu falo para vocês, gente, quem nunca passou por isso? É muito difícil alguém não ter passado por uma situação dessa, porque é normal, gente. Você quer fechar um negócio, você vai adiantando tudo que você pode adiantar, mas não é o certo, isso é receita certa, gente, para poder a negociação ou travar, ou muitas vezes ela nem vai acontecer.
que tem caso que não tem como acontecer mesmo, né, essa venda. No caso do inventário, vocês sabem se pode ou não vender imóvel em inventário? Me responde aqui, se vocês têm essa informação. Imóvel que está em inventário, pode ou não ser vendido? Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Gente, na maioria das vezes, o imóvel que está em inventário, ele pode ser vendido sim, tá? Só que a venda de um imóvel em inventário, ela é uma venda diferente. Por quê? Ela não vai acontecer através daquele famoso contrato particular de compra e venda. Não vai ser esse o instrumento, né? Não pode ser esse o instrumento. O que vai acontecer aqui é que essa venda, essa negociação imobiliária, ela vai acontecer através de uma escritura pública de cessão de direitos hereditários ou, dependendo do caso, uma escritura pública de cessão de direitos aquisitivos. Ah, eu não estou conseguindo ler bem. Mônica, sensacional. Ah, tá bom, obrigada. Obrigada, que bom. Então, é um instrumento diferente, não vai ser um contrato de compra e venda. Vai ser possível a venda, mas ela vai acontecer de forma diferente. E às vezes o corretor ele não tem essa informação, ele faz até a cessão de direitos hereditários, mas ele faz ali por instrumento particular. É nula, tá, gente? Não pode. A cessão de direitos hereditários ou direitos aquisitivos tem que ser por escritura pública. Então a venda já fica travada aí, né? Outro que a venda fica travada também é quando existe, por exemplo,